As pessoas partem sempre do princípio que houve qualquer coisa antes, não sabem realmente o quê, e Exato. vamos a partir daqui. Se os Lusíadas começaram em médias res, a gente também pode começar a meio de qualquer coisa. É raro a primeira vez que duas pessoas se conhecem estar a ser gravada ou não. Não é uma experiência social gira para se ver de fora. A não ser Tipo, que uma das pessoas seja um criminoso e para fins legais tenha de ser gravado. ok. E é este o caso? Não, não foi, não. Não. Aparentemente não. Ok, ok. Boa. É giro. Olá, Roberto. Ok, pronto. É giro, estás Eu a por me acaso passo conhecer essa assim. parte Não, mas eu de facto não te tinha cumprimentado. Mesmo no. no fim, Ok, cumprimento no fim. ok. Mesmo quando vou a palco, eu às vezes esqueço-me de aquelas duas linhas finais de dizer eu chamo não sei que esse ponto Uhum. que mantém sempre o mesmo nome, até um dia destes. Às vezes esqueço. Às vezes esqueces do teu? Às vezes não mantens o mesmo nome? Acaba a última Ah, sim, sim, piada, sim. E vais reação e andando. eu vou embora. Pronto, com certeza. Não precisam de saber quem Já, eu sou. já. Eu fiz a minha cena, vocês riram-se, está feito. Para mim também é muito estranho dizer o próprio nome. Só comecei tipo, a ficar um bocado insensível quanto a isso, porque estou a dizer o meu próprio nome. Como é que isso ajuda? Como é que as pessoas te tiram valor daí, não é? De dizer o próprio nome. Situações do dia a dia, vais a uma pastelaria. Olá, Hum. eu sou o Rodrigo e quero um pastel de nata. Não, é estranho, é? Mas eu comecei a dizer, mas já está automatizado. É mais por aí, porque se pensar no assunto. Então, quando é para fins de redes sociais, que há quem diga. Então digam agora as redes sociais no fim. E às vezes é parvo, isso podia ajudar, é só uma questão de. Eu concordo contigo. Se começa a pensar muito, Hum. há aquela comparação, não sei se é justa, se é injusta, comparar o comediante e o rapper. Neste aspecto, Hum. o rapper, numa música, faz questão de repetir o seu próprio nome, se for preciso, verso sim, verso não. Ou o público dele é pessoal com Alzheimer e ele, só por via das dúvidas, vou Mas dizer o meu nome. tu achas que alguma vez um rapper teve a atuar e o público tipo, não sabia, a grande parte do público não sabia quem ele era? Ou seja, ele teve a dizer obrigado, malta, eu sou não sei quantos. Dentro da faixa musical. Sim, 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 eu percebi isso, estou só. Não, mas certamente é claro que É, estamos aqui a entrar em regime ok, humorístico. ok. Enquanto público, está o Plutónio do meu Arena. Há 20 segundos sem dizer que é o Plutónio. Mas eu vim ver o Tony Carreira e o gajo Plutónio. Ah, ok, foda-se. Estava a ver, caralho. De alguma forma é aquela dinâmica de publicidade. Pela força de repetir, isso vai-te entrar. Sim, sim, mas eu acho que fico envergonhado. O que é parvo às vezes, estou-me a lembrar de um exemplo, uma vez que fui atuar, onde é que foi? O Luís Franco Bastos convidou-me para uma data de testes, não para muitos testes, para uma data, uma data. E era de testes. E depois no fim, há aquela dança de voltar a chamar o outro comediante ao palco, então diz lá aí, podem seguir o Rodrigo, hein? Tipo, diz aí o teu handle. Eu estava um bocado, pronto, eu fico sempre um bocado envergonhado nessas situações. E ele, como é que é? É Rodrigo, não sei o que Correio. "Ah, sim. Ele, mas não queres dizer? Eu, sim. E o Basta assim. Então vá, malta, lembrem, sigam Mário Falcão nas redes sociais. Estranho, Divertido. sim, sim. Nessa parte, então, se for a parte final, pós-show, é como se distribuísses flyers mentais. Aqui está o meu flyer. Sim, acho que é só desconfortável. Aliás, só falar disto agora, eu já me arrependi de ter começado aquela frase, porque eu já estou desconfortável só de ter falado sobre isto agora. Fechamos já isso, mas, Sim, só chover. mas Eu gostava de queria. saber qual é o Não, porque impacto. depois já estou a dizer, eu agora, durante este tempo todo, o que estive a pensar foi: olha, aproveita esta para dizer que fui atuar com o Luís Franco Bastos. É o que eu estou a pensar que não era a intenção, mas Não achas que esse, agora já está. esse questionamento, que é muitas vezes associado ao humorista, não lhe é por vezes negativo? Por vezes é o início do processo criativo. Vais desmantelando, eventualmente vais juntar de uma forma diferente. O ato de desmontar coisas já pode ser engraçado, sobretudo quando as pessoas acarinham uma determinada ideia. O humorista vai lá desmantelar a ideia Sim. e ao perceber as entranhas dessa ideia, isto nem é grande coisa. Sim, eu acho que isso é facilmente confundível, às vezes, com também ter a cabeça dentro do próprio rabo. O ir muito a fundo na própria ideia, pelo menos quando eu sinto que fica só estranho às vezes. Fui a focar-me um bocado dentro da própria coisa aqui. E na minha cabeça estava só porque é que eu acabei de dizer porque é que eu acabei de fazer um name drop nos primeiros 5 minutos da minha primeira presença num podcast qualquer. É aquilo que há pouco, antes de começarmos a gravar, disse que Hum. me faz rir muitas vezes. Dou-me conta que há uma desproporção de tempo e de esforço
Aparentemente o comediante perdeu tempo e cabeça em redor de um tema que aparentemente não diz grande coisa, não é? E nem sei se esta é a leitura que muitas das pessoas têm. Se calhar é a cabeça de um comediante a analisar outro comediante. A maioria das pessoas, se calhar, não está interessada neste tipo de... É mais prática. Faz rir, não faz rir. Sem dúvida. Acho muita graça na desproporção. Este gajo, supondo que é um raciocínio do caraças em relação, sei lá, a migalhas. Este gajo foi buscar não sei o quê para criar um raciocínio do caraças à volta de migalhas. Assim, foda-se. Se isto vai mudar o mundo, não vai. Faz-me rir este desperdício de inteligência. Certo. A mim também. Mesmo às vezes se der a volta a um ponto que, ok, a viagem toda que fizemos aqui não compensa todo o payoff que estamos a ter, não é algo que eu consiga fazer, que eu enquanto estou se está a haver silêncio enquanto estou em palco, eu estou a sofrer. E não estou muito pouco à vontade. Na vida, normalmente, acho que até estou bastante à vontade com silêncios, mas em palco, Jesus. Não sei se é por estar habituado a atuar em slots de tempo pequenos, se não está a haver um riso em 30 segundos. Não sei. Estou a passar um bocado mal. Mas atenção, aprecio bastante longas viagens para um payoff estúpido. Apreciar-te. Aliás, já tentei fazer isso há pouco tempo. Mas não, ainda não. Ainda não pode ver a luz do dia? É isso que estás a dizer? Não, já viu a luz do dia, mas eu acho que agora vai. Não sei, é daqueles que vai. Acho que vai 6 meses. Idealmente seria emprestado a outro clube durante 6 meses para ir rodar. Idealmente gostava de poder dar este texto agora assim a um comediante. Vai rodá-lo para aí, sim, não é? no Aroca, sim. Depois para ganhar arcabouço e depois volta mais forte. Melhor dos cenários, mas muitas vezes acontece. Há essa ideia, mas Sim. ou não regressa ou quando regressa vem pior do que estava. Ok, pois. Também era engraçado. Isto não era assim tão mal. E não só está mais velho, como está pior. Por acaso, estou a pensar num exemplo prático em que tive um beat que teve a ser trabalhado. Era a ideia, o conceito não era particularmente interessante. Foi descansar 6 meses, voltou com mais umas coisas, ainda não estava bom. 6 meses depois da terceira vez, quando já voltou, eu também já. A verdade é que já tinha mais ferramentas para construir na altura. Retrospectivamente, o que é que sentiste falta nessas etapas? De risos do público. Porque acho que é um bocado em função. Eu já não confio. Então em puseste mim o público a rodar, é isso? Foi. Não, na altura não estava bom. Era uma ideia interessante. Acho que a reação que provocava é vai agir. Aquilo que eu noto em alguns comediantes, e acho que Portugal é um nadinho ingrato a esse respeito, como por muito que atues, nunca atuas tanto como no circuito dos Estados Unidos ou... Certo. Se bem que acho que ainda não. Acho que eu não estou numa fase em que o que me está a aprender, o que me está a hold back é a dimensão do país, mas sim, percebo perfeitamente. Que a dimensão do país, em princípio, a não ser que nasça para aqui um conquistador do nosso país e diga é pequenino demais para mim, vamos começar a conquistar. E aí, se aparecesse para aqui um Napoleão em Portugal, começasse a conquistar, primeiro a Espanha, depois França, supondo este cenário, Portugal daqui a uns anos, daqui a 10 anos, que o gajo é rápido, temos mais tecnologia, podemos conquistar isto em menos nada. Portugal passava a ser Portugal, Espanha, França e Alemanha. Estou a obsceno o que eu vou dizer. Ok, diz. Imagina-me um circuito de stand-up depois da guerra. Depois da... Okay. Sim. Qual é que era a língua? Era português. Sim, ok. Podia haver uma língua secundária que era uma mistura destas coisas todas, não sei o que é que seria. Podíamos falar mal de espanhóis, franceses e alemães sem problema. Claro. Já me parece um ganho. Sim, isso é verdade. Mas a dimensão do mercado não acho que seja para já um problema. Não, mas isto para... Dando aqui alguns passos atrás, como se fosse uma coreografia de TikTok. Claro, eu também, às vezes, isto é uma coisa que tenho... Olha, agora voltei-te a interromper, mas eu... Podes interromper à vontade. Devia ir fazendo assim alguns bullets, porque tenho a ideia que deixei alguns. Eu antes tinha, seja na vida, seja no podcast, tinha sempre esse receio. E agora? Fica uma coisa aberta. E agora? Epá, é deixar. É deixar. Diz então o que quis dizer. Muitos comediantes, por força de estar em Portugal, é claro que isto não é só... Não podemos pôr as culpas todas neste pobre retângulo. A ideia está longe, está fechada, mas reconheço aqui qualquer coisa. E o que eu noto é que muitos comediantes, assim que falha uma vez ou duas, a piada ou o raciocínio não vai para um estaleiro, ou não vai rodar para... põe um X em cima e acabou.
Essa é a reação apropriada às vezes, acho eu. Sim, muitas vezes é, mas porque é que eu puxei os outros circuitos? Para dar estes dois exemplos, um exemplo mais recuado e um exemplo mais perto de Uhum. nós, o Jim Carrey e o Acaster. Neste sentido, andaram os dois a bombar durante muito tempo, o Acaster mais recentemente, o Carrey ninguém dava nada por ele, enquanto stand-up comedian, Ok. até que aquilo começa a encaixar tudo, seja texto, persona, entrega e tornou-se naquilo que é. E o Acaster relativamente a algumas das piadas que ele tem naquele conjunto de especiais. Isto para dizer o quê? A maioria dos comediantes abandonava aquele conjunto de ideias logo no início. Há não sei Sim, quantos sim, meses é que isto não está a dar, percebo perfeitamente. há qualquer coisa Nesses aqui. exemplos, mas o que estás a dizer é que nesses exemplos foi o público que se adaptou e que aceitou esses comediantes e não eles que se adaptaram e Não, que não eu mudaram a acho, maneira de ser para o público. em parte, mas em relação Sim. ao material em si, eles Ok. precisaram desta trajetória toda, de se calhar centenas de atuações. Eu percebo o que é que faltava e se calhar o que já estava, mas tem de rearranjar de outra forma. Mas precisaram desta trajetória toda de falhanço para. Percebo, sim, percebo. Aliás, eu tenho um bocado de medo disso, sabes? Que eu acho que eu. Por oposição, só para dar este detalhe, por Ok. oposição, o que é que costuma acontecer? Principalmente em Portugal, que é um circuito mais curto. Hum. Falha, ok, vou para um lugar mais seguro e o seguro aqui são temas em que é claro que a stand-up não é uma ciência exata. Há temas que, em princípio, são mais passíveis de funcionar. Podem funcionar perfeitissimamente, mas é muito difícil bombar porque aquele tipo de alíneas que é preciso preencher, o público percebe o que é que estás a dizer, etc. O exemplo mais claro é o sexo. Em princípio, se disseres alguma coisa sobre sexo, público, explica-me lá o que é isso. Em princípio, pelo menos está a par do conceito. Pelo menos está a par do conceito. Certo. Agora, se for uma ideia mais rebuscada, tu tens de fornecer ali uma cama antes de entregares aquilo. Caso contrário, quebras ali a ligação da empatia. E o que eu noto, se calhar no Jim Carrey e no Acaster, apesar de serem comediantes diferentes, neste particular são muito parecidos, eram tão diferentes daquilo que estava à sua volta, estou a pensar nos pares deles na altura, Hum. que eles tiveram de criar ali uma linguagem em que vou ceder se calhar aqui não cedo, aqui sou intransigente. E o público, é claro também, o público não é estanque, o público vai aprendendo com eles e com outros comediantes. Há comediantes que são mesmo do seu tempo e há comediantes que não é que sejam de outro tempo, mas estão ali um bocadinho desfasados. A linguagem não é bem e necessitam ali de mais qualquer coisa. Sim, nesses casos, de facto, acho que a dimensão do mercado e realmente tem um peso. Se tu se o que vais apresentar é um produto muito de nicho, então em Portugal, que ainda por cima não tens exatamente, começas a ter mais, mas não tens mesmo público de stand-up com uma dimensão que tens noutros sítios, claro que vais ter dificuldade se não te adaptares ao que é mainstream e o que seja de expandires. Mas indo um bocado ao que eu estava a dizer antes, eu tenho um bocado. Acho que tem a ver com isto também. Eu tenho um bocado de medo de facto de estar a pôr o meu espírito crítico do lado do público, estás a ver? Não no que eu acho que é bom, mas em função do que está a ter reação do outro lado. Em vez de acreditar, eu às vezes sinto que eu já não sei o que é que tem piada ou não. Eu testo uma coisa 30 vezes, vejo que há uma percentagem de sucesso e depois em função disso eu vejo o que é preciso trabalhar e assim. Atenção, eu gostava muito de ser teimoso, tipo, de só fazer o que gosto mais e vou só fazer estes beats e a minha cena e o que acredito, mas isso é muito difícil não tendo público. Eu posso estar a fazer o que mais gosto para ninguém, não é? Eu acho que em vez disso, não sei Sim, se o sim, sim, caminho sim. não tem de ser angariares o teu público com uma versão o que seja mais generalista, mainstream, o que seja, avaliada em função de resultados, não é? E depois, uma vez tendo público, então agora deixa-me começar a produzir as minhas coisinhas. Mais uma vez, um país curto em termos de pessoas. Nos Estados Unidos, mesmo um comediante que tenha assim um humor mais fechado, ele está a trabalhar para poucos, mas esses poucos, à nossa dimensão, são muitos. É um Portugal ou uma fração grande de Portugal. Nós, como já partimos de um número de pessoas limitado, se tu Uhum. começas a afunilar nas referências, na forma de falar, há várias camadas. Se um comediante usa um linguajar que fuja de umas balizas, facilmente perde o público. Já vi estilos muito diferentes a funcionar cá, mas sim, percebo. Percebo que haja de facto coisas que não. Sim, que é difícil que funcione para salas generalistas, dizendo assim. Se pensar nos comediantes que mais sucesso têm em Portugal,
tem sempre uma matriz generalista, ou pelo menos, acho, claro, temos que logo pensar num, por exemplo, o Rui Sinel. A solução que pode eventualmente acontecer daqui a uns anos é um comediante, ao seguir esse caminho generalista, está parcialmente insatisfeito. Isto não sei se dá, é apenas uma teorização. Faz aquilo que alguns realizadores fazem. É um filme para eles, um filme para o público. Eu não sei se alguma vez haverá um comediante deste género em Portugal. Do género, faz um especial. Ok, é para as massas, agora faça um especial indie. Ok. Este é só para 1000. Este aqui, o indie, vão contar aos netos e aos bisnetos. E há um marketing assim? Quem vai ver é, ok, este é para as massas e agora Epá, este. também é difícil, porque senão começas a pôr uns em cima e outros em baixo. Não sei como é que isto é feito. Também não estou a ver bem como é que isso funciona. Há cineastas que fazem, ok, este é para pagar as contas e agora faço uma cena que não vai ter tanto público. As pessoas que forem ver isto, epá, vão-se passar da cabeça. Aquilo que nós podemos dizer quando olhamos para a história é este foi visto por poucos que vai sendo passado Sim, de boca em boca. pá, sim, eu percebo, mas a verdade é que eu estava a pensar, eu acho que não. Quem tiver a ouvir isto e já está nisto há mais tempo, pá, eu acho que não me posso queixar que eu. Epá, eu pós 2 anos e sei lá, 5 meses que tenho de carreira, acho que tenho tido muita sorte, pelo menos na zona de Lisboa, a cena de stand-up acho que está mais forte do que alguma vez teve. Eu consegui estar agora em janeiro deste ano, tive 3 4 semanas com uma média de 5 atuações por semana. Era uma coisa impensável. Yeah, yeah. Este sábado vou atuar 4 vezes. Isto é. Como é que de repente Sim, estamos ali em Nova Iorque? O que é isto? sim, Conseguir atuar a um bar na parede, porque tem uma noite agora. Uma noite de stand-up em todo lado aqui, que é. Eu acho que isso é bastante bom e não tem a ver, de facto, o público está a haver mais público de stand-up, mas também suportado porque de facto está a haver uma quantidade grande de humoristas de qualidade e acho que se vão alimentando uns aos outros, pá, e isso é ótimo. Uma cena em crescimento. Somos capazes de estar num all-time high assim de comédia de bares. Não necessariamente de bares, mas de noites de stand-up, pelo menos aqui na zona de Lisboa. estás há 2 anos e tal e nota-se qualidade. Se Sim. recuarmos uns anos, em 2 anos ou 3, ou mesmo que fosse 4, se recuares há 10 anos, não se notava essa evolução. Porque as noites eram mais Talvez possível. passadas. Claro, claro. Não- Eu em 2 anos e pouco, deixa eu ver, eu devo ter pá, só de Comedy Club e umas 300 atuações. Yeah, yeah. O total, sei lá, deve estar 350, 400, se calhar. Claro que também, atenção, não é só número, eu não sei se número de atuações é o que conta mais, porque é muito diferente ir fazer um slot de 5 minutos ou contares igual a fizeste como uma data de uma tour de uma hora. E mais que isso, não sei se é até. Não sei qual é que é o melhor indicador, mas também os anos a que estás nisto também acho que influencia bastante. Se estás nisto, mesmo atuando mais vezes espaçadamente, aliás, atuando menos vezes, mas mais tempo e espaçadamente, e estando nisto há 10 anos, acabas se calhar por crescer mais como comediante do que eu estar a atuar todos os dias durante um ano. Não sei bem, por acaso. Em teoria, é sempre melhor atuar mais. Certo, sim, sim. Aqui o ponto decisivo é quando o comediante arranja os 5 minutos, 10 minutos ou mesmo 15 minutos e são mesmo bons. E há comediantes que estagnam aí porque isto funciona mesmo bem. Já não conseguem regressar ao vazio de vamos ao início, a tirar-nos às feras, vamos tentar aqui outras coisas. E há comediantes que, por força de aquilo funcionou muito bem, só a ideia de voltar ao zero, que não é bem ao zero porque já sabes qualquer coisa. Se bem que na prática pode não funcionar isso. Para o ego de um comediante é zero. Não é? Sim, Ires a sim. uma noite e não funcionar nada é zero. É a mesma cena decisiva. É, tens alguns minutos que funcionam muito bem em quase todos os lados e agora? Certo, certo. Sim, sim, eu não sei, em cada atuação. Eu tento sempre atuar, não só atuar para ter mais atuações, não é? Atuar sempre com um objetivo. E atenção, mais uma vez digo isto do alto da minha falta de experiência, não é? Eu tento, sei lá, que cada atuaçãozinha tenha um objetivo, seja, ok, estou com o texto afinado, vou focar na entrega para tentar fazer o melhor que consigo nesta sala, ou tipo, ou é texto novo, ou tentar um encadeamento diferente, ou o que seja. Acho que só, não sei, tento que não seja só atuar por atuar, não é? O que é que tinhas acabado de dizer? Espera, eu ia responder isso, mas esqueci-me o que é que era. Deixa-me lá rebobinar aqui. É pá, pois. Então, deixa estar. Olha, descobri agora que tenho. Vou seguir. Não diz. Vai. Deixa lá ver se eu consigo ir buscar essa ponta solta. Estávamos a tentar encontrar a solução para algo que parece que não tem solução. Qual é o melhor dos dois cenários? Atuar muitas vezes Ok. num curto
espaço-tempo, ou atuar espaçadamente e, eventualmente, é que depois estamos sempre a partir do princípio que esse espaço que fica entre atuações é para meditar aquilo que eu tenho visto do meu Ok. mirador privilegiado, A apesar de perceber. não servir de nada porque eu sou míope e não consigo ver o que é que está. Por vezes o comediante diz a si próprio, para se enganar, eu agora vou tirar um espaço de tempo, pode ser semanas, pode ser meses, para ver o que é que tem falhado, seja em coisas concretas, seja em algo mais Certo. amplo. Esse tempo passa, percebe-se que regressa exatamente na mesma. Essa meditação falhou em algum dos pilares. Se realmente concretizasse aquilo que ele queria fazer, eventualmente seria útil. Só que eu acho que há aqui um problema que é quando, pelo menos acontece-me a mim, como estou aqui no Algarve, por vezes há períodos onde eu estou sem atuar. E eu parece que sinto uma bomba relógio, se bem que não explode no fim, mas a confiança que eu eventualmente possa ter adquirido, eu sinto que vai decrescendo. É um gráfico que é um Certo, gráfico percebo logarítmico. sim. Eu não sei se não é capaz de ser experiência e bagagem e ferramentas versus forma. Atuando mais vezes, vais estando mais em forma e consegues, tipo, consegues ter melhores atuações, mas realmente, de facto, os anos acho que dão de experiência, possivelmente, e aprendizagem. Não sei, eu não tenho a certeza. Lá está. O ideal era juntar as duas coisas. Atuar muitas vezes durante Sim, sim. muitos anos e a coisa. Mas Possível. temos de partir sempre do pressuposto que há uma reflexão. Por exemplo, quando acabas uma atuação, gravas a atuação? Ou. Eu até hoje tenho todas as atuações gravadas. Mas Quantas é que eu ouvi? Eu acho que não ouço uma gravação há mais de um ano. também gravo todas, Ouço, eventualmente ouço. Houve aqui mas qualquer devia ouvir. coisa que eu disse fora do texto, deixa-me lá ver se é exatamente aquilo que eu acho que disse. Às vezes é, outras vezes não é. Há alguma coisa que procures, caso ouças ou quando ouvias, deixa-me lá ver este aspecto ou aquele aspecto. Claro, claro. Por Quando, exemplo, quando vou ouvir. Mas atenção, eu se calhar devia ouvir mais, mas eu não tenho ouvido, porque como tenho atuado até com bastante frequência, eu lembro-me do que é que não correu bem e o que é que quero fazer outra vez de uma forma melhor. Mas sim, é à procura do tom, é da palavra, para conseguir ter a perspectiva do público, acho que tem de ser mesmo a ouvir. Eu tipo, claro, não percebi que eu aqui tinha sido extremamente arrogante com a pessoa com quem eu estava a falar. E na minha cabeça eu estava a ser engraçadinho. Não, eu fui um grande atrasado. Só a gravação é que acima de tudo, acho que dá-te perspectiva do outro lado. Metes-te um bocado do lado do público. Olha, esta conversa fez-me bem, eu já vou ouvir atuações agora depois disto. olha, mais um ponto para quem atua muitas vezes. Esse sentimento de agudeza ou estar desperto, porque há momentos muito tensos na atuação em que pode disparar para uma atuação do caraças ou pode descambar. Aquele ponto tenso, não sei se és fã da Marvel, o Doutor Estranho, ele tenta regressar ao passado, que o ponto decisivo na biografia dele é a mulher ter morrido. E ele tenta por todas as vias regressar àquele ponto. Aquilo é o ponto decisivo da biografia do Doutor Estranho. Sem Ok. aquele ponto ele era outra coisa. Nas atuações, a gente é que não sabe, não dá para fazer isto, mas há um ponto decisivo em que estabeleces uma ligação de empatia com o público e Uhum. às vezes é logo no início e duas, três piadas, o público, eu posso andar no palco que eu posso fazer tudo. Nunca experimentei, mas sim. Não tínhamos uma ligação Achas tão. ou então iam-se rir mais, também Yeah, pode yeah. ser esse. Finalmente um gajo que se Sim. despe, não é? Estávamos a dar Um margem gajo para que tem um isso. corpo muito engraçado, finalmente. Se daí para a frente, tudo o que dissesses, nunca nada ia ter Certo. tanta graça. Ficavas preso. Mas sim, há claramente pontos em que ou já ganhaste ou já perdeste o público. Mas às vezes com tempo suficiente ou dá para ir buscá-los ou consegues ir perdê-los, mesmo tendo ganho Sim, no sim, fim. sim. Estou-me a lembrar de um exemplo que aconteceu recentemente em que entrei bastante. Eu ia testar 5 minutos. Se calhar não os 5 minutos completos, mas eu ia testar coisas e entrei muito bem com uma referência ao comediante anterior. Yeah. E tudo o que eu fiz a partir daí não conseguiu ser nem de perto tão engraçado como a forma como tinha entrado. Então não me serviu para nada aquela atuação. Às vezes é difícil saber o valor real do texto, não é? Tanto de estar numa noite que está muito boa, depois saio de lá iludido com afinal este texto é muito giro. E não, a noite é que estava de facto muito boa. Às vezes até te diz mais numa noite em que está má. Se um pedaço de texto novo conseguiu ali um riso, ok. É Sim, sim, este, sim, sim, sim. este facto tem coisas. Só voltando ao que estavas a dizer há bocado Às tantas podes. Já me aconteceu numa noite em que estava a falhar para quase toda a gente. Eu entro com um texto novo e funciona muito bem. A minha mentalidade disto hoje é tudo ou nada.
Eu não sei se consigo replicar aquela postura de entrar. Estás na corda bamba, estás-te a cagar. Se fores para o lado da arrogância, em certas situações podes, mas se o público não. Ou a piada for fraca, ficas só um gajo arrogante. Continua, continua. Sim, isso é um equilíbrio difícil de gerir. Mas eu acho que o que eu estava a dizer era do. Lá está, o de ouvir gravações para ter perspectiva do público. Eu estava a pensar que cada vez sou uma fonte menos credível para o que acabou de se passar num palco. Porque eu tenho ido ver solos e falo depois com amigos meus do público e a nossa opinião é muito diferente do que se passou ali. Percebo Eu não perfeitamente. sei, porque muitas vezes, se o público não é de stand-up, muitas vezes acabam por se calhar dar mais valor a uma história engraçada do que a piadas, ou eu posso estar como comediante, ok, estou há 3 anos a trabalhar em beats fortíssimos soltos, que depois, ok, vou apresentá-los, estou ali a mascarar uma narrativa, não vai ter o mesmo peso que uma história com menos piada, mais bem contada, se calhar. Então, eu sei isto porque eu lembro-me bem como é que era ser público de não stand-up, que foi há pouco tempo, foi há 3 anos eu não, não era público de stand-up. E, pá, tenho um bocado de medo disso. Aliás, por isso é que até tenho ido ver noites de comédia para o público. Eu já não fazia isso, porque eu acho que cada vez, lá está mais uma vez, de ter a cabeça dentro do próprio rabo. Desde que comecei a fazer stand-up, acho que não tenho uma percepção real do que se está ali a passar. Achas que, tipo, fazer. Até que ponto é que ver stand-up depois de fazer stand-up não é um bocado ver desenhos animados em adulto? Estás a ver? O stand-up não é para comediantes, estás a ver? É para o público. Não vais fazer um espetáculo de magia para mágicos. Há variações desta ideia em todas as artes, que é o escritor de escritores, o humorista de humoristas, o não sei quê, não sei Certo. quê. É mais tenso ser comediante de comediantes. Pensando no comediante que sobe a palco, tu necessitas de uma reação de tempos a tempos. Por exemplo, se Certo. for um escultor de escultores, é pá, o gajo só reagiu à minha escultura de 6 em 6 meses. Desculpa. Sim, sim. Ele vive bem com isso. Ele vive bem com quem sobe a palco. Se subis a palco e houver um grupo de comediantes, este gajo é capaz de ter dito as melhores 5 piadas deste ano. Este ano já não preciso trabalhar. Isso não acontece. Num escultor, basta um gajo. Olha, eu gosto muito de escultor de escultores. Compro esta escultura por 500 mil euros. Uau! Quero que o público se foda. Certo, certo. E a mesma coisa um pintor de pintores. O poeta de poetas não dá. Apesar disso existirem muitos. Mas Continua. é capaz de haver escultores de escultores e pintores de pintores no sentido em que só esculpiam ou pintavam outros escultores e pintores. Nessa parte. Aquele sentido em que Sim, sim. está muito hermético, ou seja, tem de ser já um pintor, e já não é um pintor qualquer, tem de ser já quase um pintor de pintores, a ser um pintor de pintor de pintores, já muito dentro daquilo, e ele pode dar-se esse luxo, porque ele só precisa de, no limite, se for alguém a vender quadros a um preço elevado, ele só precisa, e esta é a beleza, é tu só precisas que alguém goste daquele quadro para levar para casa. Sim, sim, sim. O comediante, quase um sketch, é alguém rir-se, o dia está feito. E em vez de pagar o preço do bilhete, ou além de pagar o preço do bilhete, no fim, toma lá esta mala cheia de dinheiro porque foi um grande espetáculo. O resto do público a poupar, mas tu, epá, este mês já não preciso trabalhar. Ou estes meses. Tu achas que consegues ter a percepção como se fosses um membro do público no stand-up? Não, Ou não. seja, com a analogia da há bocado, achas que tens uma forma... Tu hoje em dia conseguias ver desenhos animados como se fosses criança outra vez? É difícil. Eu acho que, enquanto público a ver stand-up, eu só consigo regressar a um estágio mais inocente quando estou rodeado de pessoas que não estão a fazer comédia. E se eu me deixo levar, há um momento em que eu me consigo desligar. Se estiver sozinho ou rodeado de outros comediantes, há qualquer coisa que eu não consigo desligar. Estou sempre à procura. Esta piada, bom, já vi 100 dentro deste estilo e o público a rir-se, bué. E tu é que estás. Não, isto aqui é parecido a. Consigo fazer uma linhagem de piadas até chegar a esta. Esta mudaste o sujeito. Eu posso chegar ao fim de um solo e dizer eu não vi nenhuma piada original e o público, ei, o melhor solo. Enquanto crítico, exerci aquilo que tinha a exercer, o meu espírito crítico, mas enquanto público de comédia, falhei. Eu sou um falhado enquanto público de comédia. Certo, sim. Eu estava a pensar também na componente do intérprete e o peso que isso tem. Eu lembro-me quando tinha começado, se é uma cara conhecida, se é um nome conhecido, que as pessoas já se estão. Eu lembro de pensar, já se estão a rir ao início, assim, é muito mais fácil. Mas é engraçado, mesmo sendo alguém já conhecido, tens os dois lados. Por um lado, tens de certa forma o público já do teu lado, mas por outra, a fasquia também é muito mais alta do que a minha. Há expectativas. Comecei a perceber-me disso mais recentemente. Ok, as pessoas já
podem se rir um bocado por ti, mas também é tipo, Sim, sim. eu sei que é suposto mesmo tu fazeres-me rir ao contrário daquela cara que eu não conheço, por isso. Eu acho que há uma nuance que tem que ver com a relação, neste caso, o comediante construiu com o público. Se foi um comediante que habituou o público a um nível de exigência sempre crescente, então o público quer mais. Agora, se foi um comediante ou outro artista qualquer que está ali num nível em que não há nada que saia daquele registro, então o público ficou ali porque é familiar. Ele gosta não de saltos de raciocínio ou de algo inesperado, mas vai pelo familiar. Eu não sei se esta comparação é ideal, mas é aquilo que me acorda à memória neste momento. Há dois tipos de pessoa, isto parece quase um mimo da internet. Vêm séries, seja de comédia, seja de outras. É aquelas que estão sempre à procura de coisas novas e aquelas que encontram o seu lugar seguro e repetem, e repetem, e repetem. Pá, sim, eu estou com vergonha, eu acho que sou desses agora, pá. Não sei se é por... Eu não sei se com a idade a minha curiosidade foi morrendo ou o que é que foi. Eu já dei por mim na... Tens que idade? Cheguei aos 30 agora. Eu pensei, com a minha idade. Estou nos 47, sim. Há uns meses estava um comediante com 20 e poucos. Se não tivesse a olhar para a cara dele, diria: este gajo esteve na guerra. Eu considero-me um jovem idoso, atenção. Estava a falar da vida que já foi. Sim, percebo perfeitamente. Mas é que eu dei por mim na forma de entretenimento mais preguiçosa de todas, que é preciso ser tão pouco curioso, que é ver outras pessoas a ver coisas que eu gosto. Eu dei por mim a pensar, eu em vez de ir ver uma coisa nova, prefiro estar a ver pessoas novas a ver coisas que eu já conheço. Nota mesmo uma comodismo e falta de curiosidade, não é? Então estás a dizer que gostas de ver reacts, é isso? Dei por mim a ver reacts, exatamente. E quando queres ver novamente aquela coisa, vais à procura de uma react nova? Não sei se já... Não, eu para aí de, sei lá, 3 em 3 anos já consigo ver uma coisa que gosto muito outra vez, talvez. Mas nos entretantos, acho que preferível react live, ou seja, sentar alguém ao meu lado, olha, vamos ver isto, e estar a olhar para a cara dessa pessoa. Ok. Pá, quanto triste é isto. A última vez que eu me recordo, terei feito mais vezes após isso, após esse episódio em específico. Eu fazia isso muito com o meu irmão. Testava isso. Se tu já viste isso, porque é que queres ver outra vez comigo ao lado? Eu quero ver, tu estás a ver uma react analógica, que é que não havia. Exatamente, como eu percebo, sim. Foi com o Bruno Aleixo. Eu vi o Bruno Aleixo, vais ver, e eu estou ao lado a ver contigo e estou a olhar para ti. Para já que é que te rias quando eu me estou a rir? Logo às vezes posso ser exigente a esse ponto. Não quero que haja discordâncias de reações. Que muitas vezes é isso que acontece inconscientemente quando nós estamos a ver uma react. Estamos em sintonia, estamos a achar as mesmas coisas. Há coisas que se ganham em voltar aos mesmos sítios. Sim, eu percebo, mas há tanta coisa boa para ver que eu não... Então, de comédia, é que eu sou mesmo muito ignorante em termos. Então, no que toca a stand-up, eu só comecei a ver praticamente stand-up quando comecei a fazer stand-up. Isso ainda é mais par, porque as minhas referências de humor acho que sempre foram coisas fora de stand-up. Há tanta coisa boa para ver que ainda não vi que até tenho vergonha de dizer: olha, nunca vi nada do Chapéu. Nunca viste nada do Chapéu? De facto, não. Okay. E por acaso estava a comprovar no outro dia, eu estava a dizer, que perguntaram-me assim, stand-up grandes que ainda não tinha visto. E eu comecei a dizer, por acaso nunca vi nada de Chappelle, Chris Rock, Patrice O'Neill. E comecei a identificar um certo padrão nestes humoristas que o que é que será que. não vi ainda nenhum destes. Mas já, olha, Carlin também falta, bastante ignorante. Isto não há orgulho nenhum em dizer isto, atenção, devia ter ficado calado. Não é orgulho nenhum, é só, lá está, ainda não calhou, também ainda não vi The Wire, estás a ver? Uma diferença que é, há aqueles que dizem que não viram e estou bem assim, e depois há aqueles que, eventualmente, não quer dizer que em todas essas referências que acabaste de dizer vais buscar qualquer coisa. Eu percebo que isso seja importante para algumas pessoas, mas para mim não me diz nada. Não é? Há pessoas para quem... Eu só mesmo gostava, é daquelas que tenho de ir ver e depois passam-se os dias e não vou ver. Mas há comediantes, por exemplo, que nunca viram um Seinfeld, por exemplo. Tu também não viste? Nunca vi Seinfeld, pá. Mas o meu pai costumava ver, eu conheço a música. Lá está, tenho de ir ver. E agora está-me a fugir. O Curb Your Enthusiasm. Ok, do Larry David, sim. Eu já vi a primeira temporada, mas depois, há tanta coisa e fiquei por aí. Gostei daquilo e sei que vou gostar, mas aquilo tem para aí 10 temporadas, eu
Já não consigo atirar para coisas dessas, preciso de projetar a vida. Tenho de dizer ao meu patrão: olha, eu agora vou ver aqui uma série das temporadas. Será que não dá para eu desaparecer um bocado e aparecer daqui uns tempos? Percebo, sim, pá, falta. Aliás, que as minhas opa, é muito. Não é necessariamente stand-up, do humor venho do outro lado, mais de sketch e assim. Por isso é que se calhar falta isso que eu lembro. Aliás, eu acho que me lembro do momento em que descobri o meu sentido de humor. Eh, acho que foi. Deve ter sido a primeira série de Gato Fedorento. Ok. Na íntegra. Pai, 5 anos ou uma coisa assim. Ok, ok. Não, é que na altura foi. Lembro-me de me darem o DVD da primeira série, sem grande contexto, e eu lembro-me de achar piada a certas coisas na altura. E o DVD, acho que o da série Fonseca abre com o sketch do Homem-Bomba, se não me engano. E eu lembro-me de ver, acho que é o Zé Diogo que está a dizer, pois já na altura, já o meu pai era Homem-Bomba, o meu avô era Homem-Bomba, o meu bisavô era bailarino, e eu não percebi. E eu não percebi. Mas como assim? Mas dois são iguais e o terceiro é diferente? Como é que... Não achei mesmo piada a isto porque não sabia o que era uma regra dos três. E lembro-me de ver mais um bocado e perceber, ok, isto é engraçado. E lembro-me nessa altura de se darem um cliquezinho e a partir daí começar a escavar, a escavar, a escavar e É a engraçado. um nível obsessivo mesmo. É engraçado para alguns países islâmicos, extremamente ofensivo. Porque é que, Certo, não era porque esse é o que ponto, mas sim, ok. não és homem bomba como os outros? Porque é que és bailarina? Mas o Estás meu a... ponto era mais uma regra dos três, mas sim, certo. Por acaso, recentemente também tive essa mini epifania de estar a rever qualquer coisa. Já tinha percebido qualquer coisa, mas agora percebo outra coisa. Eu já volto Força. aqui porque eu quero explorar esta cena dos sketches, que é uma coisa que tem caído em desuso. À exceção Sim. de, podemos dizer sim ou não, de se incluirmos aquilo que há, por exemplo, no Instagram ou no TikTok. Alguns podemos incluir na categoria de sketches, mas há outros que, não falando daqueles que é só repetir uma coisa que já foi feita, uma classe que é uma espécie de vamos buscar coisas que já foram feitas e adicionamos ali uns pozinhos diferentes. Ia dizer qualquer coisa e perdi-me. Perdi-me agora no feed do TikTok. Não sei se te consigo ajudar. Não. Certamente não era nada de interessante. Vício de sketches? Não. Esta cena de regressares a algo que já viste e depois Uhum. desdobras para. Sim. E descobres algo novo. Era Epá, ok. mas agora lembro-me de uma coisa que podia ter ido buscar no início da conversa, que é. Isto não faz sentido, mas eu, como este Mas há bocado podcast. fazia sentido. Sim, mas tu depois Mas consegues mudar a ordem, não é? não muda a ordem e vou pôr exatamente aqui. Já se esqueceram do início, quando estávamos a falar das gravações. Eu já não me lembro Luís, do início. É assim mesmo, vamos. eu tenho que manter a postura de estou Claro, ciente de claro. tudo aquilo que disse e eventualmente daquilo que hei de dizer, porque eu acredito no destino. Eu acredito no destino. Uma cigana leu-me a mão e eu, olha, obrigado, escreve-me esse guião por um papel e agora já sei o que é que tenho de fazer daqui para a frente. Esqueceste outra vez. Esqueci-me outra vez. Não, isto é uma piada de Alzheimer. Estás a ver um problema de preâmbulos muito longos. Exatamente, não, mas não me esqueci, não me esqueci. Ok. Agora provavelmente vou-me esquecer. Agora Não, provavelmente estou a fazer este preâmbulo ou este interlúdio dentro do preâmbulo. Bora! Cospe! Agora ia fazer uma nota de rodapé a isto aqui. Não, mas vou. Eu acho que não me esqueço porque eu sei exatamente o que é que eu vou dizer, porque tem ligações com o microfone. Há um tipo de comédia. Bifurquei, tenho dois temas em simultâneo. Vou já a este para despachar isto. O podcast é muito bom para este tipo de coisas. Podes pensar que fizeste uma coisa bem ou uma coisa mal, mas assim que ouves é a prova de fogo. Ih, caraças! Ou deixei escapar uma coisa, ou aquilo que me encanitava logo no início, que é dás-te conta e não podes fugir ao teu fraseado. Assim, e caraças, disse isto desta forma, podia ter dito de uma forma melhor. Ainda estou a sofrer com o que disse, como a forma como comecei esta entrevista. Queres? As pessoas podem optar. Isto faz-te conta que agora é. Mas antes disso, eu para fechar o outro, que eu já deixei aqui várias portas Vamos. abertas, há um estilo de comédia que não sei se já foi feito em stand-up. É mais literatura que mais ou menos isto que eu tentei fazer, só que é mau. Dás a ideia que vais contar alguma coisa, mas a comédia é praticamente toda a tentativa, é o adiamento sucessivo de uma coisa que nunca chega a acontecer. Ok. E há um livro em específico que é basicamente o livro todo isto. Que é quase a contradição de uma ideia que nós achamos que é a coluna da comédia, que é a síntese. Há outros livros, mas este em específico, o Tristram Shandy, é exatamente o narrador a dizer que vai dizer uma coisa, há sempre interferências e nunca chega a dizer essa coisa. Ok. Sim. Para já, muito bem escrito.
um dos melhores escritores de sempre. Vou falar do meu filho, que parece, ok, ele sabe exatamente, é o filho dele, está mesmo à tonda da língua, ele vai dizer, mas entretanto mete-se várias histórias, uma história dentro de uma história, uma história. Calma, eu sei que vou falar do meu filho. E entretanto é só, a comédia maior é o adiamento sucessivo de uma coisa que podia ter sido dita em 2 linhas. Um solo stand-up, 1 hora, em que eu vou falar do meu filho chegou a casa, é só isto. Mas entretanto ocorreu 1 hora em que andou por ali. E isto é só um exercício de estilo. Olha que eu acho que já conheci pessoas em que isso estás a descrever é só uma conversa normal. Sim. Caraças, é que nunca chegamos a lá nenhum. Sou eu partidário e há mais pessoas partidárias, filósofos. Há pessoas que partem deste pressuposto. As coisas têm um sentido e é possível chegar de um ponto A a um ponto B e o ponto A e o ponto B são catalogáveis ou por catalogar, sendo o ponto B desconhecido, ao chegares lá, podes pôr uma bandeirinha, agora pode ser conhecida para toda a gente. Mas há pessoas que acreditam, tanto o ponto A como o B ou o C ou o Z, nem sei se existe. Como nada existe bem, é indiferente se vais para a frente, para trás, para cima. O que interessa é andares para aqui. Não vais chegar a lado nenhum. Eu acho que em stand-up é muito difícil isto. Há comédia em literatura que brinca com esta ideia. É impossível saber o que quer que seja, é impossível chegar onde quer que queiras chegar. Em stand-up eu acho que é muito complicado, porque isto foge aqui no registro. O stand-up comedian, quando sobe a palco, é-lhe quase exigido que fale num tom de conversa. Há comediantes que fogem deste registro, mas a maior parte fecha este preâmbulo, este interlúdio, esta merda toda. Não, tudo bem. E agora eu voltava a pegar no tema dos sketches. Portanto, eu também vi Monty Python e... Exatamente. Ignorava completamente e seguíamos a... Ignora-se, se faz favor. Ignora-se, faz favor. Este parênteses gigante. Mas os Monty Python tinham muita cena. Sim. Mas acho que foi isso que formou, pelo menos, o meu sentido de humor. Pá, eu dei por mim a ver, tipo, sketches do Dana Carvey Show. Não sei se já uma vez viste. Já. Pá, aquilo depois foi cancelado ao final de um tempo. E mesmo as histórias só dessa altura, de ver entre eles a contar, seja tipo o CK quando vai ao Colbert falar sobre isso e assim. O CK era o head writer daquilo. Sim. Tinha ali um grupo de pessoas que naquela altura não eram nada e podiam não ter sido nada. Podiam. O Colbert também. Lá está, o CK, acho que era ele e o outro amigo dele, acho que é o Robert Smigel. Há um documentário sobre isso. Sobre o quê? Sobre o Dana Carvey Show? Não sabia. Tenho que ver isso. Por exemplo, o Robert Smigel, que é uma das personagens dele, que é o... Como é que se chama? O Triumph the Insult Comic Dog. Estás a ver o que é? Assim, um cão, tipo um fantoche com um charuto. Que de onde eu me lembro de o ver, é de um videoclipe do Eminem, o Ass Like That. Que é onde... E depois, mais tarde, quando vi o Robert Smigel falar disto, pera lá, eu conheci isto, é da música. É de ser o cão a entrevistar o Eminem na cena dos fantoches. Mas, sim, Stephen Colbert, lá está, isso é o... O Steve Carell também começou por aí. Steve Carell. Eles, acho que contrataram-nos aos dois ao mesmo tempo. Eles chamavam-lhe, tipo, os Steves. Está no documentário. Ok. Sim, porque eu lembro do CK dizer, tipo, contratámos, imagina, o Carell porque ele parecia todos os gajos e o Colbert que ele parecia nenhum gajo. E eles eram um bom equilíbrio os dois. Sim, isso é um elenco, mas depois, pronto, foi cancelado passado pouco tempo. Mas recordas de um sketch? Vou tentar pintar, na medida do possível, dado que eu não tenho todas as cores à minha disposição, um sketch onde aquele típica cena de festa de aniversário em que se convida um palhaço para animar os putos. Só que em vez de ser um palhaço normal, é uma velha com andarilho. Mas cara de palhaço. Certo. De onde é que é esse sketch? Desse programa. Ok. Eu estou a ver o sketch, mas não estava, achava que não era eu acho que tem 2 partes, salvo erro. Aquele movimento clássico do palhaço a atirar a panqueca, há um mecanismo qualquer em que aquilo é poeda lento. Não é a mesma coisa, é a forma de eu me socorrer. Aquelas caixinhas onde de repente abrem e aparece uma cena. Um mecanismo em que aquilo vai subindo bué rápido, bué lento. É basicamente a espera que aconteça e depois bate na cara da palhaça e ela... tem uma coisa assim. Sim. É muito engraçado. E isto fez-me lembrar... Eu só tem a ver um bocado com aquela questão de uma antecipação, não é? O paralelismo que eu consegui fazer quando vi isso, e vi isso há pouco tempo, há um tipo de brincadeiras no Family Guy que só apareceu nas últimas temporadas. Até há um documentário sobre isto. Já não sei onde é que eu vi isto. Acho que foi o ponto em que começaram a utilizar este tipo de humor. Um marrão, um sapo morto, cai da caixa e depois eles tentam meter... Isto é quase tudo mudo.
Este desconforto de o sapo cai da caixa e depois tentam metê-lo com a tampa da caixa e o sapo... Já sei. E está aqui um grau de parentesco entre estas duas coisas. O Family Guy, a partir daí, começou a fazer variações dessa ideia. Mas foi essa ideia do sapo ou da ranca e da desconforto de isto era para ser uma coisa simples e depois arrasta se for preciso um minuto. Sim. É engraçado. Pá, sim, é engraçado ir descobrindo as ferramentas diferentes, os tipos diferentezinhos de comédia. Isso, pronto, acho que não é bem traduzível a stand-up, mas sim. Acho que por isso é que gosto de sketches, dá para usar de facto outras ferramentas que não dá em stand-up. Mas sim, e mesmo de stand-up, acho que no meu curto progresso também é engraçado ir vendo a forma como se vai construindo o texto e como se vai alterando as coisas, que eu lembro-me de pensar muito ao início, ok, chegar aqui a um certo ideias engraçadas, mas também tentar construir um bocado do twist para trás, e o que queremos chegar aqui, como é que vamos lá parar, esse tipo de coisas, e agora, não sei, acho que tento mais haver assim um nugget, uma pepita, tipo, que é uma ideia. Ok, eu acho que esta ideia é engraçada. E nesta ideia, ok, está ali, há qualquer coisa ali atrás da cortina. Não sei qual é que é a técnica de comédia, não sei qual é que é o exemplo, mas há ali qualquer coisa e muitas vezes o exercício é só pá, vou massacrar esta ideia até conseguir levantar a cortina para ver se o que está ali é engraçado ou não. E às vezes levantas e não havia lá nada. E Sim, pronto, sim, olha, sim, sim. segues para uma pepita Sim, sim, nova de sim. ideia. Mas é engraçado ir vendo a forma como se vai evoluindo e assim dentro dos vários meios, seja stand-up, sketches, o que seja. Como surge piadas de várias formas, não posso dizer que tenho uma forma de chegar a elas. A Uhum. antítese de um processo criativo. Se Certo, certo. recorrer a várias, não tenho nenhum. A coisa surge mais bruta e falei aqui com o Guilherme Fonseca. Nem chega a ser uma premissa, é só uma ideia solta, eu acho, graça. Aquela ideia, eu nem sei se é muito dita atualmente, mas eu recordo na escola que os professores faziam menção, sobretudo ali nos primeiros anos, fala corretamente, com boa dicção, porque isso há de fazer sentido mais à frente. E o contraste é como é que isto é real quando há figuras como o Loner Johnny que a dicção não vale um caraças. E quem é que está a se ingrar na vida? É alguém com uma dicção cristalina ou é o Loner Johnny? As legendas, para já, se não tivessem sido inventadas até então, era o Loner Johnny que as tinha inventado. Ele precisa de legendas. Depois adicionar terapeutas da fala. O Guilherme deu-me aqui uma ajuda. Às tantas, se chegarmos à conclusão que a única forma de vencer na vida é ser um gajo do rap como o Loner Johnny, os terapeutas da fala, ou extinguem-se ou tentam-se adaptar e vão no sentido contrário. Ensinam as pessoas a falar pior. Isto é só o início de qualquer coisa que ainda não é bem Ok. nada. Que não é bem nada Sim, ainda. sim, é verdade. Tipo, aplica-se muito pá, estava a pensar, a qualquer coisa que se aprenda na escola muitas vezes também cresce e não é bem assim, não era suposto. A mim o que me disseram era só tinha de estudar e ir para a faculdade, para um curso fixe e tinha a vida feita e depois não é bem assim, não é? Pois, sim, sim. Aqui posso Mas é adicionar ok. outras figuras, sei lá. Como eu vivo aqui num sítio mais pequeno, essas figuras estão mais visíveis. Hum. Que é aquele típico bêbado, é uma subcategoria do bêbado, já incapaz de falar corretamente, já não percebes nada do que ele está a dizer. É um bêbado, é um familiar do Lona Johnny, é um rapper reformado. Ou seja, aquilo que eu e outras pessoas criticavam, não se percebe nada. Ele agora está bem. Se eu meter uma batida por trás e puser o bêbado a falar, aquilo é uma música de rap contemporâneo. Ok. Ou seja, Sim. Não me tinha mas, lembrado. Eu mas, fui há pouco mas tempo a um há pouco tempo não, já foi. que são figuras Mas, presentes, omnipresentes, melhor dizendo. claro. Mas olha, felizmente, isso por acaso que eu estava a dizer pá, lembrei-me por causa do bêbado e de atuações terríveis que já tive. Pá, eu acho que se tivesse começado, há 10 anos, ou seja, mais nos tipo 19, 20 do que com 29, 30, acho que tinha desistido logo e nunca mais fazia isto da vida. Não sei. Lidar com as coisas com que tenho de lidar com hoje há 10 anos antes. Pá, não só com as pessoas com que temos de lidar, como pá, com cada bomb. Pá, acho que não tinha arcabouço mesmo para. Não sentes quando bombas. Já agora podemos fazer aqui uma espécie de consulta Diz. terapêutica. Quando bombas, quais são os teus primeiros pensamentos após a atuação? Hoje em dia já não me afeta muito porque no dia a seguir há outra atuação e tenho que estar impecável. Mas na altura, no início, em que temos muitas dúvidas sobre o nosso valor, não temos certezas de nós próprios, nem há necessariamente nenhuma validação externa, aí é muito duro. Acho que temos de ter. Ainda por cima eu que pá, eu lembro-me particularmente das coisas más e esqueço rápido as boas. Pá, é a minha sétima atuação, que foi o primeiro bomba sério, sei te dizer o set que eu fiz.
E lembro-me perfeitamente de... Era a primeira vez que eu achava que ia correr sempre bem. Só que a primeira vez que é assim, são 5 minutos em silêncio e está a ser mais estranho porque eu não estou eu estou a negar a realidade e estou a acelerar e está toda a gente desconfortável. E lembro-me da reação do... Já contei isto, eu não sei. Mas eu lembro-me da reação de um comediante mais experiente, não sei se foi um João Pinto ou assim, de eu lhe dizer, de certa forma, em espanto ou incrédulo: olha, correu mal. Como se fosse... Eu achava que isto ia correr sempre bem. E ele dizer-me assim, tipo: olha, este gajo achava que era o escolhido. Tipo, achava que ia ser o primeiro gajo que não bombava. Yeah. De lidar, acho que uma boa forma, acho que o pior é ignorar. Se acabaste de bombar e as outras pessoas nem querem olhar para ti nos olhos, tipo, ai, caraças. Acho que é o pior, mas gostei muito uma vez do... Isto foi uma reação de... Isto foi de David Cristina, que acho que vou contar esta porque é engraçado. Eu estava a atuar em inglês, a atuar para ir para 7 pessoas, portanto já ia ser difícil, pá, correu bastante mal. Foram para aí 12 minutos em silêncio e depois chamo o host e o host está em palco e a seguir vai chamar o Cristina. E eu estou assim, bem, já não estava muito afetado, mas eu dizer-lhe: olha, pá, isto foi um desastre, mas eu acho que tu vais fazer pior. Aliás, não enganei, não, eu disse-lhe: tu vais fazer melhor. E ele o que disse foi algo do género, tipo: sim, eu sei. Eu sei que vou fazer melhor. Mas repara, eu acho que esse não é o desafio, porque eu para fazer pior do que tu, e ele faz assim tipo um espacinho pequeno com as mãos, eu para fazer pior do que tu, pá, só tenho estes. Aliás, eu para fazer pior do que tu só tenho este espaço. Para fazer melhor tenho este espaço todo, estás a ver? E o desafio é eu apontar para este espacinho em que consigo fazer pior do que tu. Pá, eu ri-me, ele riu-se e ficámos ali um bocado naquilo e eu a dizer, bem, é que as pessoas da sala de cima estavam a ficar com frio, tal foi o bom, estás a ver? E ele a dizer, sim, houve. Tens o Robin Williams às voltas na campa, estás a ver? Tipo, o CK sentiu uma perturbação na força do stand-up. E ficámos nisto um bocado e acho que é uma boa forma de lidar com uma péssima atuação, é não ignorar e gozar um bocado com isso. Aquilo que estavas a dizer no início é mais complicado. Não sei se é o teu caso. Quando não corre bem, podes ou não recorrer a um arquivo mental. Ok, pelo menos esta correu mal, mas eu já tinha aqui um arquivo em que, quase como um scroll mental, tenha estes arquivos em que correram bem. Com mais para o início, mais reduzida é a tua amostra também. É difícil, eu acho que eu, pelo menos no início, apoiava-me mesmo muito em validação externa, né? Basta um comentário positivo de alguém que eu gosto de ver atuar ou assim, é tipo, ok, bem, ok. Não vou desistir por causa de um elogio. De certa forma, pá, é um bocado uma mistura de acreditar em ti com ter alguma noção, não é? Do que é que, eu não sei se noção não é, pelo menos noção de nós próprios é capaz de ser um bocado a diferença entre o que nós somos e a forma como os outros nos veem. Não sei, se calhar, quão maior essa diferença, menor a tua noção de ti próprio, se calhar. Tens de ter, se calhar, um bocado isso misturado com positividade e acreditares em ti próprio e essas merdas. E agora podia ser quase um excerto de uma palestra motivacional. Quis subir esta parte um bocado porque eu achei que estava a ser muito... Uma espécie de bastidores. Eu recordo-me, seja aqui, seja noutros podcasts mais antigos, agora já se fala mais um pouco, mas houve uma altura em que nenhum comediante falava de atuações más. E quem estivesse a entrar... Assim, então se calhar estou mal, se calhar devia não ter dito se isto. calhar és o primeiro a começar em Portugal que teve uma atuação má. Fui o primeiro que me correu mal uma atuação. Então. Todos os outros, o João Pinto enganou-te. O João Pinto Epá, já tive com cada desastre. Olha, há bocado estava. Olha, lembrei-me do senhor Bêbado, nem te disse, pá, foi uma vez uma atuação num bar em Almada para 5 pessoas, em que uma das pessoas do público era um pescador bêbado açoriano. Ok. Ou seja, esta ameaça tripla, bastava ter 2 destas, tá a ver? Sim, Para sim. ser impossível. O gajo parece uma regra dos 3. Sim. Qual é a punch das 3, nem sei. Por acaso já disse isto também, algumas coisas que já contei aqui, sabe? Eu comecei agora a gravar também um podcast com mais 2 amigos. E acho que também já tinha contado esta, mas ainda não saiu. Vamos ver se em princípio sai para a semana. A memória não me falha, que isto já Sim, vão sendo uns diz. episódios. Acho que foi o primeiro episódio com o Hugo Soares que ele falou. Okay. Não sei se é o pior, tinha que estar aqui a fazer o brainstorm para saber qual é o pior tipo de público. Mas este aqui não é tão fino como o teu, no sentido em que tem várias características e parece quase uma personagem de romance. Neste caso era só um bêbado. Okay. No entanto, tinha aqui um acrescento que era um bêbado que era da casa e, como estava com as costas largas, o proprietário do sítio gostava mesmo dele. O que é que tu vais fazer
provavelmente era o teu caso, era um bêbado e o bêbado enquanto pessoa... Pois este não tinha as costas quentes, não. Este depois eventualmente foi expulso do sítio. Não é necessariamente a mesma coisa, um público terrível e uma má atuação. Acho que as que doem mais até são de tipo, o público estava bom e a culpa foi toda tua. Neste caso, quando é uma tarefa impossível, não custa assim Sim, tanto. sim. Há missões impossíveis. Já tive algumas. E nem é preciso estar o Tom Cruise no público. Não. Basta ser um corporate para uma empresa que, que nem um briefing levaram. Atuar num armazém durante o almoço. É assim uma coisa do género. Que já fiz. Estranhamente, olha, acabei de fazer uma agora, também numa sala bastante ampla, mas que por acaso fiquei contente que correu bastante bem. E era, pá, fui fazer fazer o jantar da rede de parceiros do técnico. Portanto, também para fazer assim uma meia horinha, 45 minutos e estranha, pá, precisava mesmo porque lá está a rede de parceiros, ou seja, quem estava no jantar eram representantes de várias empresas, ou seja, no fundo senti que estava a fazer o corporate dos corporates. É preciso mesmo que isto corra bem e pá, de facto não foi um desastre, até que correu bem e, porque senão, olha, tinha queimado todas as pontes possíveis. Exatamente. Pronto, quando são assim salas amplas e jantares é uma tarefa normalmente por norma complicada. E o ar livre em festas assim. Sim, atuações ao ar livre, uma maravilha. Então, isso é. Ou vais com um espírito de. Parece-me que é o pior então, cenário. Então isso é só um microfone ligado a uma coluna e o público está longe? Opa, que maravilha. E ninguém sabe bem o que é que está ali a passar. Exatamente. E às tantas passam pessoas entre o público e o microfone e é doloroso. Mas depois pronto, há histórias giras, é a parte. Ir tentando fazer menos destas. É o que estou a tentar fazer. Fazer pelo menos uma. Isto não, dói, claro. agora vamos ver outra coisa. Não acho que valha a pena fazer muitas em sítios maus. Certo. Se não vais retirar nada dali. Sim, chega a um ponto que é que tu não chegas a perceber sequer se as piadas são boas. Porque... Claro, sim. Se não é público de stand-up, não... é que nem para testar não vais ali testar nada. Não vais conseguir retirar informação nenhuma de uma reação de um público que não está bem para aí virado sequer. Cada coisa tem o seu lugar. Fico-me por aqui pelos os lugares comuns. Cada coisa eu, por acaso também já devo ter dito assim umas boas para revirar os olhos. Isso toda a gente diz. Quando vou ouvir e vou aparar aqui os bigodes ao episódio, é pá, às vezes penso assim, porra, se tu fosses mimo durante uma hora não se perdia nada. Mas sabes que, olha, é pela mesma razão que eu evito ouvir, evito, quer dizer, que não tenho vontade de ouvir gravações minhas de stand-up. Eu também, quando for ouvir isto, lá está, não tenho vontade de ouvir porque não me quero ouvir a mim próprio dizer. Acho que o pior nem é baboseiras, é mesmo o tom pretencioso às vezes de quando no fundo, não sei, a minha perspectiva às vezes é muito ignorante e estou a dizer com uma confiança como se quem soubesse. Não, acho que não passou. Pronto. Passou de hesitação, insegurança, como se quer de comediante. Então era isso. Boa. Era isso. Era o que eu tinha apontado aqui, era mesmo hesitação e escrevi mal hesitação. CH foi. Não, com dois Fs. Eu não sei se é uma cena que tu gostas, isto aqui em tom de fecho. Qual é o fecho? Não há forma de fechar isto. Aliás, nem há forma de começar, nem há forma de... Exato. As três falhas, não sei como começar, não sei como acabar e não sei como ir de um sítio ao outro. Tudo o resto está mediano. Eu estava há pouco a rever alguns dos teus cortes que tens no Instagram. Certo. E é difícil e às vezes é chato, sobretudo agora vais ouvir aquilo que eu vou dizer, que é tentar classificar-te numa cena. Mas a primeira impressão que dá é que, e mais um lugar comum, és um comediante eclético. É muito difícil dizer tu és isto e isto porque há uma incidência. O início de uma piada até pode, olha, ele vai fazer humor de observação, dás uma guinada, entretanto é outra cena, e depois no fim estás noutra cena. Tu usas todas as ferramentas parece-me que procuras a melhor piada dentro daquela sucessão de ideias. Se eu encontrei uma opção tua, é uma opção pelos sons das palavras. Parece que tens uma opção pela... Assim, a pessoa mais parecida em Portugal... Se bem que é diferente, tu tens mesmo pela rima, por exemplo, o Manuel Cardoso tem pela inversão de um lugar comum. Não foi o Manuel Cardoso, já está feito. Não confundam a beira da estrada com a estrada da beira.
Certo, certo, percebo. O Manuel Cardoso usa muito, é esta inversão. Tu gostas muito e é quase desmantelar uma coisa que às vezes tem um empratamento mais sério e tu dás numa segunda leva, isto é para rir. Esse mini mecanismo, para fechar aqui Não, numa... é engraçado, nunca tinha ouvido ninguém para analisar-me. Mas é engraçado, de facto, estão a acender aqui algumas luzinhas, porque. Mas pronto, apesar de ser inconsciente, de facto sinto que faço um bocado essas macacadas de palavras às vezes no processo no tal de exprimir uma ideia e tentar chegar a coisas engraçadas. Sim. Mas sim, conclui, por favor. Segundo a minha amostra, aquilo que me chegou aos olhos, vais a tantos lados e mesmo dentro de um tema depois subdivide-se noutras cenas, sei lá. Por exemplo, um dos antigos, não sei precisar, não tenho a cronologia na cabeça, mas onde tu estás a falar que foste à Grécia e viste os grafites gregos. Sim. Ou seja, para um comediante ia focar-se nisso e entretanto já metes outras coisas. Se fugisses muito, podias perder o público. Concluindo, para não dar aqui às voltas, tens uma forma de chegar às coisas ou é aquilo que tu disseste há pouco? É tens uma ideia, gostas desta ideia e vais orbitando à volta desta ideia até teres uma espécie de mini sistema solar que te agrada. Sim, olha, acho que é uma boa descrição. Sim, e realmente Bem, mas eu já nem me lembrava desse. É que pronto, o texto mais recente, sei lá, os últimos, sei lá. Eu vou fazer agora meia hora, agora em breve, testar a primeira vez que vou fazer meia hora para um público meu. Portanto, eu devo ter para aí de 40 minutos que gosto, vou tentar fazer meia hora desses. E pronto, de facto, não tenho nada disso na net, e mesmo antes esse acho que era dos primeiros mecanismos de piada, mas por isso é engraçado tipo, usares esse exemplo, porque de facto reconheço que tenho a cabeça a funcionar ainda mais ou menos da mesma forma. A não ser que seja um corte mesmo consciente, eu agora deixo de fazer isto e passo. Mas nós vamos refinando as nossas ferramentas. Sim, e também a verdade é que eu comecei a esticar, eu acho que tenho agora, estou com um tempo médio de beat, eu não sei se isto é um indicador qualquer, mas deve estar para aí nos 3 minutos. Tempo médio de beat. Tempo médio de beat à volta de 3 minutos da mesma ideia, com vários caminhos e assim. Olha, vou apontar aqui que é. O tempo médio de beat. Sim, qual é o teu tempo médio de beat? É só. Eu estou nos 2 minutos e tal, acho eu. Por acaso não devia fazer mais estatísticas, mais análise estatística do meu texto. Mas sim, mas é engraçado que também não tem tanta coisa para a internet, porque é um formato menos internet friendly. À medida que vais aumentando um tempo de beat, é coisas que construo que, como é toda uma viagem e um caminho, não faz sentido estar a meter em 1 minuto ou 1 minuto e meio. E também da forma que tenho tentado construir agora, que é se calhar para formatos mais longos, ou então se vou explorar um tema, é um tema que espero que enquadre com outro tema. É diferente, o formato mais longo não é o mesmo de ir para Reels. Qual foi a principal dificuldade que encontraste ao construires agora esses 30 minutos que vais levar a palco? Ainda é muito, estes 30 minutos ainda é muito, está a ser muito uma colagem de tempos mais pequenos. Não há necessariamente um fio condutor, é mais, quero é ver se é o transformar, é mais para ver as diferenças, é de tempo, porque eu acho que vai ser uma sensação bastante diferente eu juntar 2 sets de 15 do que fazer tipo um set de 30, e quero ver que fio condutor é que consigo dar à coisa. Ainda não sei bem, sinceramente. Acho que só quando estiver lá é que vou perceber mais. Mas sim, acho que o desafio principal vai ser gerir ritmos. Não sei se é só a montagem de beats mais lentos, beats mais rápidos. Lá está, em gestão de silêncios durante o beat, ou se é mais uma ideia do que uma coisa mais. Se são 30 segundos que vai ter aqui uma punchzinha já. Mas eu acho que o desafio principal é montagem de set e gestão de ritmos, principalmente. Acho que vai ser para isso que eu vou apontar um bocadinho. É engraçado. E era também para ver se eu metesse uma coisa à venda, o que é que acontecia. Se havia pessoas a comprar ou não. Com as amostras que tens aqui, gosto muito da forma que às vezes abordas uma piada, uma espécie de falso setup. Por exemplo, fui ao médico, tu começas num piso que podemos dizer familiar, é só para criar a falsa sensação de familiaridade e de repente dás um passo para outra coisa. O absurdo vai ser o segundo ou terceiro passo.
Mas o primeiro passo, fui ao médico e as pessoas, ok, o que é expectável numa ida ao médico? O primeiro tijolo em que o Super Mario salta para outra cena qualquer. De repente pega um pé de feijão e vai para as nuvens e não sei se percebem estas referências, isto é... Estou a pensar nos primeiros Super Marios. Não sei como é que são os novos. É engraçado, sim, de facto, comprovo que faço isso muitas vezes, é verdade. Não tinha pensado ainda nisso. De facto, muito beat começa com fui, não sei onde, ou há isto, e depois não é nada, não tem nada a ver. Acho que dá para brincar um pouco mais, deixar o público ou o leitor num estado de incerteza. Mas só funciona porque depois dás uma recompensa boa ao público. Se o público sair defraudado, este gajo só está a saltar de cenário em cenário e não acontece nada de realmente engraçado. Às tantas, fui ao médico comprar pão, ok, e dá-me outra coisa. Às tantas é só coisas desconexas, mas a cena que funciona naquilo que eu vi aqui. Aparentemente é desconexo, mas encontras uma lógica interna para unir isso. Está fixe, está fixe. Obrigado. Podes recomendar alguma coisa, podes que estejas a ver, seja comédia ou não, seja de cá, seja de fora. Não tinha pensado nisso. E coisas que tu esteja a fazer também, ou não? Também podes. Então posso recomendar isso? Quando é que isto vai sair? Em princípio, daqui a 2 semanas, talvez. Ok. Então, se tudo correr bem, antes dessa data já saiu, vou lançar um podcast com mais 2 amigos comediantes. Ou seja, esperemos que já esteja no ar. Um conceito muito inovador, que são 3 gajos brancos heterossexuais a discutir sobre temas banais. Faz falta. Sobretudo na Nigéria, mas por exemplo, se tu fosses para a Nigéria de propósito, gravar um podcast, 3 gajos brancos. E sim, não ironicamente, tem tudo para dar certo, porque pelos vistos é o que o mercado quer, não é? É mais do mesmo. mas sim, olha, e por acaso o nome, não sei se pode ter a ver com a Nigéria, mas o nome vai-se chamar Correr de Chinelos, possivelmente terá a ver algo com a Nigéria, vamos descobrir. E vejam, olha, e Roberto, muito obrigado por, não sei, eu encaro isto como vim aqui ao Dia da Defesa Nacional dos Comediantes. Temos de cá vir, não é? Uma vez, segundo reza a lenda, não sei se é o que se faz atualmente, houve uma altura em que era necessário mostrar os tomates a alguém. Era? Sempre ouvi estas histórias, não sei se tem alguma razão de ser, e depois alguém ia verificar, segundo a qualidade dos tomates dos candidatos, estavas apto ou não, porque na tropa não queremos tomates. Tem que haver bons tomates. Interessante. Olha. Não sei se este é o único critério. Se for, gostava que fosse. Eu quero que o meu país seja defendido por pessoal com bons tomates. Se quiseres, isto é só para quem quiser ouvir até ao fim. Okay. Se isto fosse agora o início deste podcast, como é que achas que a gente entrava? Possivelmente com isto que acabei de dizer, fazia logo esta laracha do Dia da Defesa Nacional dos Comediantes, em vez de ir fazer um name dropping de outro humorista que não faz assim muito sentido, que era só para demonstrar o meu pouco à vontade de dizer o próprio nome no fim de atuações. E escusava de ter ido a um exemplo específico, era isso, tirava essa parte e metia esta aqui, tipo, então vim aqui ao Dia da Defesa Nacional dos Comediantes e ríamos um bocadinho e depois seguimos para os temas do questão. E depois repetias o name dropping. E depois sim, fazia tudo igual, possivelmente, e ficava envergonhado com isso. Olha, está fixe, Rodrigo, está feito. Muito obrigado, Roberto. Feito, foi um gosto. Um gosto de conhecer-te e que a nossa primeira interação esteja gravada para a internet. É sempre um prazer que não se tem frequentemente com pessoas.